Pessoal, boa tarde. Mais uma aulinha aqui, pessoal do ciclo 2, né? Nós vamos trabalhar hoje a questão das revoluções de 1830 a 1848, dentro do conceito da primavera dos povos. E a influência dessas revoluções em toda a Europa e depois no mundo, né, a partir do grande movimento que envolve o liberalismo, o socialismo, né, e as ideias nacionalistas na Europa ali. Então, basicamente, a nossa aula, por favor, em aula do ciclo 2, frente 2, Primavera dos Povos, Revoluções de 30 e 1848. Bom, em 1848, a bandeira da Revolução, né, tremula em toda a Europa, sendo que nós temos aspectos de caráter nacionalista, de caráter liberal burguês e de caráter socialista. O liberalismo tentava derrubar, de uma vez, definitivamente, o absolutismo, né? O nacionalismo buscava unir os povos de mesma origem, né, formando um mesmo povo, uma mesma cultura, né, que vai ser o caso alemão, o caso italiano, por exemplo. E o socialismo pregava as ideias de igualdade social através de reformas radicais e o combate ao capitalismo selvagem que existia naquele momento ali. Então, essas três ideologias que nós já comentamos numa outra aula, né, elas se unem. Elas se colocam à disposição, né, de lutas revolucionárias a partir de 1848, né, onde a burguesia liberal, o proletariado socialista e as ideias nacionalistas permeiam os movimentos de rebelião, de luta na Europa naquele período. Bom, em 1830, o que aconteceu na França, né, uma prévia do início dessa grande primavera dos povos, desse florescer de ideias revolucionárias ali. O rei Luís Felipe, né, de Orleans, ele chega ao poder derrubando o imperador Carlos X. Né? O que acontece aqui? É como se fosse um mini golpe revolucionário liberal. A burguesia liberal coloca um rei burguês, né, no poder, destronando um rei absolutista, que era o rei Carlos X. Né? Então, o que vai acontecer ali é, na verdade, um golpe dos liberais, um golpe como se fosse uma micro-revolução, né? Derrubando o absolutismo na França novamente. A gente tem que lembrar que já havia ocorrido isso durante a Revolução Francesa, né? E colocando no poder, né, Luís Felipe de Orleans. Então cai a casa Bourbon, dos reis absolutistas, para subir a casa de Orleans, do rei liberal burguês. Bom, problema. O rei Felipe não era um rei popular, ele oprimiu bastante o povo usando a ideologia burguesa, ele aumentou a cobrança de tributos na França, ele agiu de uma maneira extremamente benéfica para a burguesia, mas não para o povo. Então, houve um movimento na França, né, que se aproximou, chegou mais perto do sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luís Bonaparte. Então, você percebe que em 30 há um golpe revolucionário, os liberais tomam o poder novamente, derrubando o absolutismo, mas o rei Luís Felipe de Orleans não se segura no trono, não tem força política para se segurar por um período muito longo ali. Além, lógico, dessa luta, né, contra esse governo burguês que chegou ao poder, nós vemos que a França também vivia um momento muito forte do socialismo, do anarquismo, né? Aliás, do socialismo utópico, do socialismo científico que apareceram ali naquele momento ali. Bom, dessa luta, dessa quebra, né, de paradigma político, onde a burguesia havia chegado ao poder, mas não se sustenta, nós vemos acontecer posteriormente, né, uma segunda revolução, uma revolução que acontece em 1848. Bom, sob pressão, sob ameaça de uma guerra civil na França, o rei Luís Felipe abdica do trono, né? É formado um segundo governo na França, uma segunda república francesa, lembrando que a primeira república da França foi a de Napoleão, foi o consulado de Napoleão Bonaparte, né? E a burguesia liberal se une aos socialistas e dão apoio para que o sobrinho de Napoleão conduz a França a partir dali. Nesse mesma época, nesse mesmo momento político ali, nós temos, né, a primeira eleição de voto universal masculino direto e secreto na França, ou seja, realmente se estabeleceu um modelo republicano, né? Esse modelo republicano passa da mão
de Luís Filipe de Orleans para as mãos de Luís Bonaparte, o sobrinho de Napoleão Bonaparte ali. São dois momentos de crise, né? Um derrubando o absolutismo e depois a derrubada de um governo burguês impopular. O Luís Bonaparte, que vocês estão vendo aqui, ele tinha um forte apoio do povo, contava com o apoio de parte da burguesia, ele resgatava o ideal bonapartista, o que é isso? Nacionalismo francês, trazendo ele de volta ali, e, consequentemente, ele consegue, de alguma maneira, se estabelecer no poder na França naquele período. Bom, trabalhadores na rua, fechamento de oficinas de trabalho que eram bancadas pelo Estado ali, o proletariado, mais uma vez, prejudicado, explode uma revolta na França, a revolta é violentamente abafada por tropas do governo, naquele período ali, né? E em 1848, dentro da República, foi eleito, então, Luís Napoleão ou Luís Bonaparte, né? O primeiro presidente eleito a partir desse momento de democratização do poder através de um voto universal na França. Bom, ele governa em 48, dá um golpe em 51, né, implanta o Segundo Império, lembrando que o Primeiro Império foi o do tio dele, Napoleão Bonaparte, e ele se autoproclama Napoleão III. Então, olha só, ele segue o mesmo caminho do tio Napoleão Bonaparte. Ele entra legalmente no poder, como o tio dele entrou no consulado, o tio indicado pela burguesia e agora Napoleão III eleito, e ele dá um golpe, como Napoleão também deu. Napoleão deu o golpe 18 do Brumário e tomou o poder sozinho. O Luís Bonaparte, ou Napoleão III, dá um golpe no governo em que ele governava de maneira democrática, vamos dizer assim, e assume como um novo imperador burguês da França, claramente copiando as ideias do tio Napoleão ali. Bom, essas ideias revolucionárias que partem da França alcançam a Alemanha, está vendo aqui Hannover, essa região aqui, né? A Prússia, que fazia parte da Confederação Germânica também, que futuramente a Alemanha, que ainda não existia, né, naquele momento, atinge a Suíça e a Itália, que também lutava por um processo, e vai lutar daqui a pouco por um processo de unificação política, chega a Polônia alcançando parte do leste europeu. É uma onda revolucionária, começa na França, existe uma luta trabalhista na França, ou seja, uma luta proletária social, existe o empenho burguês de se manter no poder com Luís Filipe de Orleans, depois com Napoleão III, e existe o nacionalismo bonapartista que aparece ali. Esse pensamento da França se espalha pela Europa, gerando o florescer dessas ideias em vários países europeus. A Alemanha passará por um processo de unificação, a Itália também. Algumas nações se libertarão de um domínio, é o caso da Bélgica, que vai fazer uma independência com relação à própria Holanda nesse período aqui. O quadro embaixo é um quadro de Delacroix, né? A liberdade guiando o povo. Esse quadro de Delacroix, muito utilizado no Enem, muito utilizado no vestibular, ele representa simbolicamente, romanticamente, a ideia da liberdade, né? Essa liberdade carrega a bandeira da França nas mãos, carrega a arma na outra, ou seja, indica o nacionalismo, a luta pelos direitos, né? E apresenta o povo apoiando ali. Então, a gente consegue enxergar, numa mesma imagem, várias ideologias contidas do período da primavera dos povos. Bom, a Itália, em 48, né? Ela era dividida em 7 estados laicos, mais o estado papal, o estado pontifício, o estado do Papa, né? Passa por um processo de lutas, de reformas que buscavam a unificação do Estado italiano. A Itália, naquele momento, tem que lembrar a vocês que ela era dominada pelo Império Austríaco, o norte da Itália era um forte domínio austríaco ali, então, para fazer a unificação italiana, precisaria se livrar da Áustria primeiro, né? Ocorrem algumas revoltas, algumas lutas armadas na Itália, né? Tanto no Estado laico quanto no Estado papal, no Estado do Papa ali, e surge uma oposição dentro da Itália para uma luta nacionalista contra a Áustria, né? Só que a Itália não tem força para derrubar esse modelo austríaco ali, né? Então, de alguma maneira, nós percebemos, né, que a Itália começa um processo revolucionário, mas necessita ainda
uma certa autonomia com relação aos austríacos, né? Durante os levantes que ocorrem dentro do mundo italiano, né? O foco dos levantes é o reino de Sardenha e Piemonte, o reino sardo-piemontês, né? E a gente observa, né, que austríacos acabam reprimindo a revolta italiana, repelindo essa revolta, né? Onde a burguesia italiana e os nacionalistas italianos tentaram pela primeira vez, no primeiro momento, uma unificação do mundo italiano, não conseguem. Nas nossas próximas aulas, a gente vai estudar a unificação da Itália a partir desse ponto e depois como a Itália conseguiu a sua unificação a partir das guerras, dos movimentos armados, da luta social italiana pela unificação. Esse aqui é o primeiro ponto apenas de uma tentativa da Itália romper com a Áustria, tirar o poder austríaco das mãos, fazer uma independência, se unificar, né? E conseguir autonomia, que era o que os italianos queriam na época. Bom, a Alemanha, né? Depois do Congresso de Viena, né? Ela deixa de ser chamada de Sacro Império Romano Germânico, ela é chamada de Confederação Germânica, né? Ela tinha 32 pequenos estados, né? Isso vem desde a Idade Média, né? E, de alguma maneira, eram separados. A Prússia era a maior nação economicamente falando e a Áustria era uma nação muito forte politicamente falando. É só você lembrar que a Áustria, sua capital é Viena, onde aconteceu o Congresso de Viena, né? Aquela reunião que pós a era napoleônica determinou a força do absolutismo, a força do quê? Dos reis absolutistas da Europa ali. Bom, antes da unificação territorial, antes da unificação política da Alemanha, nós tivemos um processo de unificação econômica, né? Então, criou-se uma liga aduaneira, uma liga que liberava a circulação de produtos entre os estados alemães, estados germânicos ali, né? Falo Alemanha porque daqui a pouco ela surge aqui. E essa liga aduaneira tinha tarifas ou muito pequenas ou inexistentes para venda e compra entre os estados germânicos. A gente chama ela de Zollverein. A Zollverein é a primeira expressão de unificação do povo germânico. Não é política, não é ainda uma unificação territorial, mas é uma unificação econômica dos estados germânicos ali. Essa política estimulou um grande desenvolvimento dentro dos estados germânicos, fortaleceu o ideal de um nacionalismo germânico, de uma união do povo germânico em prol de uma unificação, né, de uma independência e fortalecimento do mundo germânico ali, mais ou menos idêntico com o que aconteceu na Itália. No caso alemão, vai ter uma força um pouco maior, uma dimensão um pouco maior, né? Quando a Alemanha nascer, né, nesse processo de luta, ela nasce extremamente poderosa, né? Dominando todo o miolo, todo o meio da Europa naquele período ali, né? Então, a partir de 1848, a gente vê manifestações que vêm da Prússia em prol de um processo de unificação, né? O povo se rebela querendo medidas de caráter social, né? O próprio imperador na época, né? O rei Frederico Guilherme, rei da Prússia na época, prometeu ao povo de maneira até humilhante, por ele ser um rei absolutista, né, ali na época, que faria uma constituição e atenderia o povo alemão também dentro das suas reivindicações. Então você percebe que tanto na Itália quanto na Alemanha, o pensamento nacionalista é muito forte em prol de uma Itália, em prol de uma Alemanha. O movimento liberal burguês é muito forte pelo desenvolvimento econômico da Itália e da Alemanha. E o nacionalismo, no caso italiano, para fortalecer e unificar o país, se libertando da Áustria. E no caso alemão, para criar uma grande nação que já se unia economicamente através de vendas e uma liberdade alfandegária, que era Zollverein, vão acontecer naquele período ali, ok? Basicamente, é uma aula curta, é uma aula que mostra que o foco das revoluções liberais, nacionalistas e sociais é a França. A gente pode fazer uma parte muito interessante nessa aula, pensando, né, em 1830 na França, né, e lembrando da obra Os Miseráveis, né? Quem assistiu o filme, o musical Os Miseráveis, ouviu a peça e entendeu a obra Os Miseráveis ali, ela se passa exatamente em 1830.
no momento em que Luís Filipe de Orleans toma o poder na França, o povo passa por um processo de cobrança de impostos, miséria, abandono por esse governo burguês, e logo depois a burguesia, parte da burguesia e o povo se unem em prol da chegada do sobrinho de Napoleão ao poder. Isso é muito interessante para a gente poder entender o período. Uma segunda coisa que é muito legal da gente olhar também. Quando eu falei da Alemanha, eu falei em 32 estados germânicos que vão se unir após a unificação. E 2 que tinham destaque entre eles. A Prússia, economicamente, e a Áustria, politicamente, né? O berço do Congresso de Viena, a Áustria, né? É interessante uma coisa. Durante o processo de unificação alemã, que nós estudaremos nas próximas aulas, a Alemanha será unificada pela mão da Prússia e há uma oposição contra a unificação alemã levada pela Prússia, feita pela Áustria. Então, os próprios estados germânicos têm atritos com relação ao quem conduz ou quem leva o movimento de unificação nas mãos. Qual era o grande medo da Áustria? Que a Prússia conduzisse a unificação e, já tendo poder econômico, adquirisse poder político, e a Áustria perderia sua hegemonia, né? Então, nós vamos observar que nas próximas aulas nós vamos estudar a guerra austro-prussiana, que é uma guerra interna entre a Prússia, que conduz a unificação alemã, e a Áustria, que se coloca contra naquele momento ali, ok? São alguns detalhes que a gente vai trabalhar ali. Bom, a aula era essa, poucos detalhes, apenas mostrar os 3 pensamentos, nacional, liberal e socialista, que tomam conta da Europa naquele período e farão as unificações e independências ali. Esse pensamento da primavera se espalhará pelo mundo, chega aqui no Brasil durante o segundo reinado aqui no Brasil, né? Na Revolução Praieira, que vai acontecer em 1848 em Pernambuco, né? E nós teremos alguns reflexos dessa luta liberal, nacionalista e socialista que acontece na Europa, em algumas regiões do mundo ali, ok? Bom, nossa próxima aula nós já vamos trabalhar as unificações da Alemanha e da Itália, nas 2 próximas aulas. Então, peço a vocês, estudem direitinho, revejam essa aula, dê um pause quando necessário para retomar os estudos ali, né? E nós nos encontramos na nossa próxima aula, ou aqui no YouTube, numa aula gravada, ou numa live em sala de aula. Lembrando que todas as aulas gravadas ou lives estão disponíveis, né, aqui no YouTube, no Professor Paulo Moda, né? Esse é o nosso acesso para você localizar as aulas aqui no YouTube. Beleza? Até a próxima aula, cuide-se, máscara, luvas e vamos lutar contra o Covid-19, né? A quarentena vai acabar rapidinho assim. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Até a próxima aula.